Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Mas será que isso está escrito na Bíblia? Saudações a todos, a paz do Senhor Jesus. Amados, o Antigo Testamento ele é dividido em lei, história, poesia e profecia, sendo que o livro de Jó ele está incluído entre os livros poéticos, os sapienciais, que são livros ou escritos de sabedoria. O que acontece com o versículo em questão, né, que é o versículo de número 22 do capítulo 41, é uma confusão que já há muito tempo acontece. As pessoas reproduzem algo que ouvem outras pessoas dizerem, não é? O que nós havíamos dito no começo: diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Será que isso é mesmo verdade? O livro de Jó ele vem em uma sequência de discursos feitos ali conforme a idade, na sequência da idade de cada um daqueles que discursam ali, que são os amigos de Jó. Ele faz Bildade, Zofar, ele faz Bildade, Zofar, até que por último, quando todos falam, né, então vem o Eliú falando. Depois que o Eliú fala, Deus está bem tranquilo, e Deus ele fala por último, ele tem a última palavra, e por último ele fala, e de forma poética ele vem traçando ali, né, o seu monólogo, até que chega no capítulo de número 41, e no versículo de número 22 está escrito bem assim. Eu quero inclusive ler em algumas traduções para a gente poder ter uma ideia melhor do que eu quero dizer aqui. João Ferreira Atualizada diz assim: no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. João Ferreira de Almeida Corrigida diz diferente, assim ó: no seu pescoço pousa a força. No seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Agora veja a versão de King James, né? No seu pescoço reside a força, o terror vai sempre diante de seus passos. Diferentes, né? Diferentes. Embora haja diferença de tradução, aqui a ideia é a mesma. E eu tenho que fazer duas perguntas aqui para esse versículo. Primeiro eu pergunto: de quem é esse pescoço ao qual o versículo se refere? No seu pescoço reside a força. O pescoço de quem? E diante dele salta o desespero. Diante dele quem? A quem esse pronome está se referindo? E aí eu consigo fazer uma tradução, aliás, melhor dizendo, aí eu consigo fazer então uma interpretação muito mais clara, tá? Vamos ao princípio do capítulo, porque não podemos interpretar nada segundo o versículo sem olhar o seu contexto, que é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Os contextos se dividem, né? Existe o texto, que é o texto aqui no caso, é o versículo de número 22 do capítulo 41. O seu contexto tem o contexto que vem antes, né? O contexto anterior e o contexto posterior. Existe o contexto chamado contexto imediato, que é aquilo que está próximo. E existe o contexto que é chamado de contexto remoto, que é aquele contexto que está distante. A gente vai trabalhar aqui com o contexto imediato aqui. Esse contexto não está distante, está no mesmo capítulo, que é o capítulo 41 de Jó. E veja o que diz o versículo 1. Logo no começo do versículo a gente já começa a perceber. Por isso que não pode ter preguiça de ler. Ficar lendo um versículo só e querendo criar doutrina, ensinamento, jargões em cima de um versículo isolado, não dá. Veja só, o versículo 41, o versículo 1 do capítulo 41. Podes pescar com anzol, ou leviatã, ou ligar a sua língua com uma corda? Eu não vou ler tudo porque se tornaria extenso o vídeo, mas se você continuar a ler o capítulo de número
41 de Jó, você vai ver que ele todo está falando do Leviatã. Quem é o Leviatã? Eu não preciso nem trazer termos técnicos aqui, fazer citações de escritores, porque a própria Bíblia ela é clara. Se você pegar o contexto distante, o contexto remoto que está aqui em Isaías capítulo 27, o versículo 1, diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente deslizante. O Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Bom, então é claro, a própria Bíblia ela se interpreta. A Bíblia está dizendo aqui que o Leviatã ele é uma serpente, né? Embora os contextos de Isaías aqui ele está se referindo propriamente à Babilônia, né? A Babilônia, mas está nos dizendo aqui o que significa Leviatã, que é uma serpente deslizante, dragão. Dragão, essa palavra dragão, quando a gente, né, a nossa mente contemporânea, pós-moderna, impregnada das figuras dos dragões como aqueles monstros maravilhosos, fictícios, né, que existem nos filmes da Idade Média. Nós, com a nossa mente impregnada com esse tipo de figura, nós achamos que o dragão é aquilo realmente. Mas o dragão a que se refere aqui, inclusive nas traduções antigas, a própria Septuaginta, está se referindo ao crocodilo, O rio Nilo é um lugar de crocodilos enormes, né? Crocodilos, e todos conheciam a ferocidade dos crocodilos do Nilo. E aqui a referência que se faz aqui é justamente ao crocodilo, né? E como de maneira poética, de maneira maravilhosa, Deus está usando a figura colossal, a figura animal, a figura forte do crocodilo, e ele enaltece de maneira poética. Veja que quando por exemplo, Deus ele fala, veja só o versículo 18, que Deus fala sobre este animal. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela que ferve, ou de juncos que se ardem. Então você não pode tomar isso aqui né, de forma literal. Isso aqui é poesia. Então, quando nós estamos dizendo que diante dele até a tristeza salta de alegria, a Bíblia está se referindo ao Leviatã, à serpente, ao crocodilo do rio Nilo. Isso aqui não está falando de Deus não, viu? Não é Deus. Então tem que parar com isso, viu? Não chame Deus. Se na tua inocência você dizia isso, não diga mais. Deus não é Leviatã, Deus também não é crocodilo. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.